Seja bem-vinda ao evento Rede Beauty, rosto lisinho e durinho em 90 dias de forma saudável, mesmo depois dos 40. Eu sei que parece bom demais para ser verdade. Eu mesma não acreditaria se estivesse em seu lugar e não tivesse visto tudo isso com os meus próprios olhos. Além de eu praticar em mim mesma, olha só esse resultado aqui. Ela não acreditava que fosse possível sem usar agulhas e com nada invasivo. Agora, olha esse pescoço, gente. Ela não se sentia à vontade usando decotes, acessórios, sentia vergonha do pescoço. Agora, já até tirou do armário as roupas que tanto gosta, mas que estavam lá aposentadas nas gavetas. Eu sou Mary Ellen Leão, esteticista naturopata integrativa, especialista em rejuvenescimento e prevenção do envelhecimento precoce. Neste evento, eu vou te contar os erros que estão acelerando o seu envelhecimento. Você está fazendo aí, precisa urgentemente parar de fazer, porque está aumentando as suas rugas e flacidez. E também vou mostrar o caminho para mudar isso. E ainda, durante este evento, nesta aula, eu vou te contar sobre o que realmente vale a pena fazer e principalmente o que, na minha opinião, são furadas. Aqueles procedimentos que eu não recomendo e que, sinceramente, eu não faria em mim mesma de jeito nenhum. E eu adoro ver estas mulheres, olha só, com essa pele saudável. E melhor, sem se entupir de produtos sintéticos prejudiciais à saúde. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei a minha vida na estética trabalhando com sobrancelhas, fazendo micropigmentação. Daí, fiz a minha pós-graduação em dermopigmentação. Foi aí, nessa pós, que eu aprendi muito sobre pele. E me apaixonei tanto por essa área que quis me aprofundar neste universo. Então fui eu fazer a minha graduação em estética e cosmética e aprendi muitas coisas maravilhosas, mas também descobri coisas que não eram tão maravilhosas assim e que eu não tinha coragem de fazer em mim mesma, que jamais faria nas minhas clientes, porque a minha índole não permite. Fora que Deus está vendo tudo e eu sou muito temente a Deus. E isso gerou uma crise de emoções, uma confusão na minha cabeça por ver tantos produtos e procedimentos que faziam mal, como a composição dos cosméticos sintéticos, por exemplo, cheio de disruptores endócrinos, e a forma como são utilizados ácidos, como são na realidade os preenchedores, o que causam a longo prazo, o que a toxina botulínica faz, o que ela faz com os músculos, o tanto de coisas que os profissionais precisam omitir ou fechar os olhos para não perder clientes. Olha, é muita coisa. O tanto de cliente que ia chegar na minha clínica, pedir para inflar o rosto e paralisar os músculos. Aí eu ia dizer, não faz isso não, minha filha, não faz isso não. Ia falir, né? Com certeza. Então veio essa crise agora, né? Eu tô fazendo estética para poder trabalhar com isso e não tenho coragem de fazer essas coisas nas minhas clientes. Diante de todos esses fatos, eu tinha 3 opções. Omitir, fechar os olhos, lavar as mãos e vida que segue, o negócio é trabalhar. Ou então jogar tudo pro alto e escolher outra coisa para fazer ou solucionar esse problema. O que você acha que eu escolhi? Se eu não conhecesse a solução para esse problema, eu teria jogado tudo pro alto, tá? Porque eu não sei viver mentindo, não sei viver enganando. Isso é muito sério para mim. E eu vou te contar como nasceu essa solução. Tinha algo que ocorria em paralelo ao meu mundo da estética, mas que começou bem antes, ou seja, quando eu ainda era criança, com o meu coração encantado pelo mundo dos naturais. Acredito que por influência familiar, mais precisamente da minha avó paterna e da minha mãe. A minha avó,
era filha de índia e ela só se cuidava com os naturais. Ela não tinha rugas, mesmo depois de 60, acredita? Ela tinha um cabelão lindo e eu me lembro que ela usava seiva de mutamba com raspa de joá nos cabelos, que é esse produtinho aqui, ó, que ela usava, ainda existe até hoje. Não sei se com a mesma formulação, mas essa imagem aqui, eu não tenho fotos da minha avó, mas essa imagem aqui lembra muito ela. Ela tinha esse cabelão aqui, né? Se eu tivesse foto, eu postava aqui, eu colocava aqui para você. Mas é essa lembrança que eu tenho dela. Ela amava a homeopatia, os fitoterápicos. Ela tinha um livro bem grosso e ficava ali estudando ele. E conseguia resolver os problemas de saúde da família assim, com a homeopatia e os fitoterápicos, ou seja, com cuidados naturais. Éramos muito pobres, casa de chão batido, a cama era de esteira, a vassoura era de vassourinha do mato, não tínhamos geladeira, ela não podia estar em salões de beleza, nem sei como era isso naquela época, muito menos tínhamos um plano de saúde. Meu primo, por exemplo, tinha uma bronquite braba. Ela foi lá, comprou o homeopático certo e tratou dele. O meu primo nunca mais teve bronquite. E eu sei que agora você ficou curiosa para saber qual homeopático foi esse, gente. Se tem um homeopata aqui, deve saber, porque o nome é muito inusitado. Eu acho que nem existe esse nome hoje. De repente está com outro nome, não sei. O nome era Bola do Porco do Mato com Brione. Então, ela lia muito o tal livro e aprendia muitas coisas legais. Fazia muitos tipos de chás, tinturas, garrafadas. E se tinha alguma dor na perna, era garrafada de arnica com caroço de abacate. Chá de alfavaca para baixar a febre. Se o problema era vermes, dá-lhe erva Santa Maria. Se tinham dores no estômago, era boldo macerado. E eu conheci tantas ervas legais. E por falar em boldo macerado, isso até virou piada na nossa família anos depois, porque meu pai, tudo que a gente reclamava que estava sentindo, ele dizia: toma boldo. Dor de barriga? Toma boldo. Dor de cabeça? Toma boldo. Dor no pé? Toma boldo. É claro que isso era uma brincadeira entre a gente, porque essa era a erva que ele mais gostava. Minha avó não era especialista, mas compreendia o que era bom de verdade. O segredo estava na natureza. E eu, contagiada com tantos exemplos, depois que cresci, quis me aprofundar, conhecer este mundo dos naturais cientificamente. E lá fui eu fazer uma pós-graduação em naturopatia integrativa, porque eu sabia que funcionava e que eu poderia mudar a história da estética na minha vida e na vida das minhas clientes. Ou seja, integrando a estética convencional com a naturopatia integrativa, unindo o melhor dos dois mundos. E eu montei um spa facial natural no meu espaço para tratamentos de rugas, manchas, acnes, e onde tive muitos resultados excepcionais. E foi aí que surgiu o meu método exclusivo, unindo todo esse conhecimento, e agora eu tenho uma revolução na forma de cuidar da pele e da saúde de dentro para fora e de fora para dentro. E tratar individualmente não ajuda tantas mulheres. A gente tem limitação de espaço físico, de tempo, né? Humanamente impossível. Não tenho como ajudar individualmente no presencial tantas mulheres a se livrarem de procedimentos caros, tóxicos e inúteis. Então, eu vim para as redes sociais para explicar e por isso vocês estão aqui. E tem muita coisa boa para rolar aqui hoje. E eu também quero te dar um presente. Eu quero dar um presente para quem vai ficar comigo até o final. Mas afinal, o que eu faço aqui? Eu associo os cuidados naturais da naturopatia aos tratamentos estéticos, substituindo cosméticos sintéticos e agressivos por alternativas naturais. Mais do que isso, tratando as raízes dos problemas, aquelas que muitas vezes estão por trás das manchas, das rugas, flacidez, acnes e até do envelhecimento precoce. Por exemplo, alguém de vocês aqui tem algum desses sintomas?
palidez, pele ressecada, manchas, melasma intenso e inchaço no rosto? Sabia que isso pode estar fortemente ligado à possibilidade de vocês terem uma disfunção na tireoide? E vocês aí comprando cremes caros que não resolvem e vivendo com uma disfunção hormonal. Nenhum creme vai resolver, seja qual for o problema interno de saúde. E é isso que a indústria da cosmética quer que você viva escrava de cremes, de coisas que não vão resolver, só vão fazer você gastar dinheiro. E na maioria dos casos, profissionais da estética acabam desistindo da sua pele porque não sabem como lidar com o que está por detrás disso. Não sabem como apoiar a tireoide de forma natural e muitas vezes até pioram o quadro com condutas erradas. Um dos erros mais comuns é aplicar substâncias fortes, como a hidroquinona, por exemplo, uma substância despigmentante usada no tratamento da hiperpigmentação, achando que vai resolver as manchas, que vai acabar com elas. Mas o que acontece é o contrário. Se a causa não for tratada, a mancha volta toda vez que parar de usar. E de tanto você usar, o produto vai matando os melanócitos, que são as células que dão cor à pele. Aí quando você vê, já saiu de uma mancha escura e ficou com manchas brancas, que não tem mais como voltar atrás, porque essas manchas são irreversíveis, o melanócito já morreu. Mas eu posso te ajudar e é por isso que eu estou aqui, mesmo que o seu agente causador da insatisfação com a sua pele possa ser por algum problema interno de saúde. Eu agora vou te falar os erros que você comete aí achando que está fazendo tudo certo. Erro número 1, fazer cuidados diários para a pele. Sim, os seus cuidados diários estão acelerando o seu envelhecimento e o pior, te adoecendo aos poucos sem você perceber. Pega lá o teu sabonete e veja se ele tem esse ingrediente aqui, ó, DEA e PEG. Muita gente não sabe, mas o shampoo ou sabonete que faz bastante espuma e deixa a pele ou o cabelo rangendo de limpo está usando ingredientes como estes, o DEA e o PEG. Esses são nomes que parecem estranhos, né? Mas são muito comuns em cosméticos industriais. O DEA, ou dietanolamina, é um tensoativo usado para deixar os higienizantes cheios de espumas e mais cremosos. Já os PEGs são derivados do petróleo chamado de polietilenglicóis, que ajuda a espalhar melhor o produto e dar aquela textura gostosa. Principalmente, todos os sabonetes sintéticos possuem esses componentes, entre outras substâncias nocivas. E você encontra até em sabonetes de neném, aqueles comuns glicerinados que chamam de neutro. Pois é, eles têm o potencial de formar substâncias tóxicas como as nitrosaminas, que já foram associadas a risco de câncer. E com o uso frequente, eles enfraquecem a barreira cutânea, que é a camada protetora da nossa pele. Quando essa barreira é danificada, a pele perde água, fica mais ressecada, sensível e o sistema imunológico fica exposto, portanto, mais vulnerável a alergias, a inflamações, ou seja, a pele se torna mais receptível a outras substâncias, inclusive as tóxicas, tá? Então ele abre caminho, abre passagem para outras substâncias que estão ali dentro penetrarem ainda mais na pele. Vai para onde? Lá na sua corrente sanguínea. As certificadoras de cosméticos naturais não permitem essas substâncias. Você sabia disso? Não permite nos cosméticos naturais. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classifica os derivados da dietanolamina como possivelmente cancerígenos para humanos. A União Europeia restringe fortemente o uso de DEA e derivados em cosméticos.
E eu estou citando aqui só 2 substâncias, mas tem muitas outras com nomes difíceis de pronunciar. E se é difícil para falar, que dirá para saber o que cada um faz, não é mesmo? Mas não se preocupe. Eu quero te ajudar, tá? Eu vou te ajudar com isso. Fica calma, fica tranquila, tá? Mas aí vem alguém e diz, mas é só um pouquinho, um tantinho só é permitido. Se fizesse mal, a Anvisa não permitiria. Já ouviu falar aquele ditado que é de grão em grão que a galinha enche o papo? Pois é, as substâncias nocivas estão por toda parte. A Anvisa permite um pouquinho, não é? Mas não é só nos sabonetes e nos shampoos, mas na pasta de dente, nos cremes, nos hidratantes, nos protetores solar, nas loções, nas máscaras, nas maquiagens. E você não usa uma única vez. Você usa todos os dias e a vida inteira. Você não usa só um produto, você usa vários. Fora os que você já carrega desde bebezinha, que ficou com você desde a barriga da sua mãe. Pois é, muitas dessas substâncias nocivas atravessam a placenta e afetam o feto. A mãe passa inocentemente para os filhos. Não dá para entrar no mérito aqui de discussão, mas muitos dos ingredientes proibidos em outros países, aqui no nosso, correm livremente. Está vendo aqui? Olha isso aqui. É um guia dos disruptores endócrinos. É um recurso disponível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, ele informa sobre substâncias químicas presentes em diversos produtos do dia a dia que podem interferir no sistema hormonal humano. Ele aqui foi lançado em português em uma iniciativa conjunta da Endocrine Society e o IPEN, que é uma rede global composta por 700 organizações não governamentais e a doutora Andrea Lamelri, dos Estados Unidos, para que este material fique disponível para todos os sócios, população e imprensa. O conteúdo é liberado em arquivo de PDF e você pode baixar gratuitamente, qualquer pessoa. Se você quiser, eu posso até mandar para você depois. É só você me pedir lá no direct, tá? Do Instagram. Você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui, muito mais. Aí você não sabe, né? Porque o seu cabelo está caindo, porque as suas unhas estão fracas, porque a pele está opaca, sem vida, porque tantas espinhas, porque tantas manchas e ressecamento, rugas e flacidez. Aí pensa que é a idade ou é genética, não é? Mas aí você vai lá, usa zilhões de produtos e nada funciona, só piora, né? Porque você está usando os produtos errados, claro, vai só piorar. É tudo enganação. E não é culpa sua, tá? É da desinformação que fazem por aí e da ganância das indústrias. Mas não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. E hoje você vai sair daqui sabendo o que precisa parar de fazer agora mesmo para deixar de ser vítima de tudo isso e rejuvenescer de verdade. Então, uma das coisas é: pare com essa rotina de skincare que você faz aí, mal direcionada e nociva. Para de usar esses produtos sintéticos. Se não tivéssemos outras alternativas, por exemplo, temos alternativas até para o retinol, produto que é um produto nocivo, que está uma febre por aí, todo mundo usando. Mas a gente tem alternativa natural, você sabia disso? Ativo de uma planta que faz o mesmo efeito que o retinol, porém sem agredir, sem esfolar, sem descamar, sem intoxicar e ainda por cima não é fotossensível como os retinoides. Temos tantos produtos naturais maravilhosos que fazem efeito infinitamente melhor, que dão resultados
realmente duradouros. Então, só de deixar de usar esses cosméticos nocivos, a sua pele já vai melhorar e muito. E fica comigo até o final, que eu ainda vou te mostrar como é que você pode acelerar ainda mais os seus resultados para atingir um rosto lisinho e durinho em 90 dias, de forma saudável, mesmo depois dos 40. O erro número 2 é esfoliar, limpar em excesso, achando que isso vai rejuvenescer, uniformizar a pele ou eliminar as manchas. Se o sabonete sintético que você usa aí remove a barreira de proteção natural da sua pele, imagina juntando isso com a sua esfoliação mais os ácidos, os retinóides da vida. Com certeza, isso não vai dar bom. Os ácidos, que dizem ser fraquinhos e levinhos, e falando assim parece até inofensivo, não é? Mas estão afinando a sua pele todo dia, dia após dia, deixando ela desprotegida o tempo todo. A gente percebe que pessoas que têm a pele mais espessa, ela demora. Ela praticamente não tem rugas. Ou demora muito para envelhecer. Só lá pro final da vida que começa a aparecer as rugas. E pessoas, às vezes, bem novinhas ainda, que tem a pele muito fina, acaba tendo rugas. Então, a gente sabe que é a pele fina que enruga. Entende? A pele mais espessa, ela tem mais água, ela tem mais óleo, ela é mais protegida. Já a pele fina, ela perde um pouco dessa proteção. Então, ela enruga fácil. Olha o que você está fazendo com você mesma. Limpando a sua pele com um sabonete que remove a proteção natural, intoxicando o seu organismo, removendo ainda mais dessa proteção com a esfoliação e jogando ácido em cima todos os dias, que afina mais ainda e remove de vez tudo que você precisava para manter a sua pele saudável. Você está autodetonando a sua pele sem perceber. Sua pele fica ressecada, fina, sensível e com o tempo surgem manchas que você não sabe explicar de onde vieram. Ah, mas então você não recomenda usar esfoliantes e ácidos? Eu posso recomendar, tá? Posso recomendar a esfoliação segura, os ácidos seguros, porém, dentro de uma estratégia específica, não é desse jeito, tá? E muito bem controlada, que vai ser usada numa única vez ou pouquíssimas vezes por um período curtíssimo de tempo, né? Por exemplo, no caso de uma mancha que já está instalada, né? Que já foi tratada a causa, né? De dentro para fora, que ela não vai mais brotar, que ela não vai voltar, tá? Depois disso, sim, aí você vem e remove aquela sujeira, né? Caso contrário, que a sujeira que eu digo é a mancha, caso contrário, o uso da esfoliação vai ser infinita, certo? Porque você esfolia, ela volta, e você vai viver a vida esfoliando a pele. Seria como lixar uma parede com infiltração. Ela mancha, você lixa. Ela mancha, você lixa de novo, tá? E aí vai assim, ó, até chegar no tijolo, tá? E a mancha vai continuar brotando, porque o vazamento não foi resolvido. O que tem que ser feito, né? No caso ali da parede, né? Da nossa analogia aqui. Antes de lixar, resolver o problema da infiltração. Aí então você vai lá, lixa uma única vez, tá? E recupera aquela parede emassando e pintando. Pronto, né? Esta é uma analogia que você pode entender perfeitamente que o uso constante de esfoliação e ácidos não resolvem o problema, só prejudica. Além de não acabar com as manchas, faz envelhecer mais, porque a pele fica fina e sem proteção, como uma parede desemboçada. E isso gera doenças, rugas e flacidez com o tempo. Doença porque a pele fica muito permeável, né? Qualquer coisa que vier vai intoxicar o seu organismo aí de radicais livres, né? De problemas de substâncias, de tudo. Aí surgem as doenças de pele que você também fica assim, agora, por que que tô com isso? De onde veio isso? Assim como uma parede desprovida de emboço e cheia de filtração cai, a sua pele também desmorona. Mas e aquele lance que diz que os esfoliantes e os ácidos fazem crescer colágeno? Ó,
balela se for feito de forma errada. Como eu falei, não pode ser feito dessa forma, tem estratégia, tá? Não é como indicam por aí, pois a pele precisa de estímulo, sim, mas também precisa de pausa para se regenerar. Existe um ciclo para ser respeitado. Se o seu organismo não estiver apto, bem cuidado, para produzir o colágeno de qualidade, só vai estar machucando a pele e deixando ela cada vez mais frágil. Imagina você, né, esse tipo de coisa em uma pele que está precisando de ser desinflamada, de ser desglicada, que é aquele excesso de açúcar, né? Que a pessoa que consome muito açúcar fica com aquela pele amarelada, parecendo calda de pudim. Esse é até um tipo de pele que envelhece muito rápido, sabe? Não vai dar bom. A pele precisa ser tratada com gentileza e não com agressões, com agressividade. E até o final dessa aula, você vai ver como ter o meu acompanhamento para te ajudar, te orientar a estimular a sua pele do jeito certo, do jeito correto, para o seu organismo produzir colágeno com a melhor qualidade. E agora vamos ao erro número 3. Olha, é fazer procedimentos como peelings profundos, né? Que você já deve imaginar por quê. E fios de sustentação, preenchedores, botox, bioestimuladores de colágeno, como o Eleva, Sculptra e Elancé, e além dos famosos protocolos full faces, como aparelhos de ultrassom microfocado. Ai, Marielle, mas tem tudo isso aí no mercado, né? E tudo de bom que estão falando sobre isso e aquilo tudo mais. Mas ninguém conta o que está por debaixo dos tapetes, né? Que está escondido. Tudo isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Mas a promessa é sempre a mesma. Rejuvenescer rápido, levantar a pele sem cirurgia, preencher o que foi perdido e dar o up instantâneo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, por detrás dessas promessas, existe uma realidade que pouca gente tem coragem de contar. E eu vou te contar. Porque tem de mulheres, inclusive muitos homens, se arrependendo profundamente depois de passar por esses procedimentos. É assustador. E o mais preocupante, mesmo assim, esse mercado segue crescendo, vendendo cada vez mais soluções milagrosas e criando um ciclo vicioso de dependência estética. Todos os dias, mais e mais pessoas caem nesse discurso. Por isso, eu preciso te alertar. Existe um lado oculto dessa história que não é mostrado nas propagandas, que não vem nas manchetes na TV, e que geralmente fica escondido por detrás, por debaixo dos tapetes das clínicas. Mas uma hora essa bomba vai explodir, né? Uma vez ou outra aparece alguma coisa. Mas está longe de ser tudo que você tem visto, tá? A gente que está dentro que sabe. Então eu posso falar para você. Você já reparou que várias celebridades estão fazendo remoção de preenchimentos? Estão chamando isso agora de desarmonização facial, como se fosse algo novo. Mas, sinceramente, a desarmonização facial, para mim, é justamente o que acontece quando ela exagera nesses procedimentos sem respeitar a biologia natural do rosto. E agora estão tentando desfazer o que fizeram. Mas será por quê, né? Vamos falar dos preenchimentos? Por exemplo, eles prometem devolver o volume onde houve perda com o envelhecimento, certo? Mas o que acontece na prática é que a pele não para de envelhecer só porque foi preenchida. Pelo contrário, ao tentar lidar com uma substância estranha injetada, o corpo entra num processo de defesa silenciosa. A pele pode ficar inflamada de uma forma crônica, aí fica mais frágil, com textura comprometida e com o tempo murcha ainda mais. É como se o corpo estivesse tentando expulsar aquilo o tempo inteiro, tá? Mas, como não consegue, acaba desgastando-se. Você já viu também mulheres quando retiram o silicone?
ele está envolto com uma camada de tecido ali, rígida. Aquilo ali não foi de uma hora para outra. Foi todos os dias. Foi criando aquela camada. E por que o organismo fez isso? Para proteger. Ele vê aquilo como coisa estranha, ele tenta proteger. Então ele está sempre naquela luta, brigando com aquilo ali a vida inteira. É por isso que a pessoa vai ficando doente. Porque o organismo não tem tempo mais de investir na sua pele, não tem tempo mais de... Por último que ele vai investir na sua pele, primeiro ele vai tentar salvar a tua vida. Ele acha que aquilo ali vai te matar, então ele vai te proteger. Ele vai lutar para te proteger. E a sua pele vai ficando detonada, você vai ficando cheio de problemas, cheio de coisinhas aqui, começa aqui com outra ali. Entende? Então qualquer coisa que você estiver colocando para dentro de você, que for estranha ao seu organismo, ele vai agir. E é isso que nós chamamos de organismo inflamado, entende? É isso que nós chamamos de inflamação interna. É a luta constante do seu organismo. Então, se o preenchimento sair, que nem sempre sai completamente, mesmo o ácido hialurônico, que dizem ser absorvível, o que sobra é uma flacidez ainda maior, um buraco que antes não existia e que logo leva a pessoa a querer preencher de novo. Entra no ciclo, sabe? Preenche e murcha, né? Preenche e murcha de novo, preenche e murcha mais ainda. E quando a pessoa se dá conta, o rosto já perdeu totalmente a expressão natural e a leveza. É assim que muitas mulheres acabam com um resultado artificial, inchado e desproporcional, como aquele aspecto que lembra o personagem fofão. E não é exagero, isso acontece de verdade. Muitas dessas têm aparecido por aí, né? As pessoas já estão achando até que a gente nasce assim, que é normal, né? Agora, falando dos bioestimuladores de colágeno, a história não é muito diferente. O discurso do mercado é de que eles apenas estimulam o colágeno natural como se fosse algo inofensivo. Mas o que pouca gente fala, né, o que pouco se fala é que eles também funcionam como preenchedores. Além disso, eles provocam uma inflamação proposital no local para que o corpo reaja formando tecido. Só que o corpo nem sempre reage como a pessoa espera, né? Em muitos casos, essa inflamação constante faz com que o organismo crie nódulos, caroços endurecidos por baixo da pele, visíveis ou não, doloridos ou não, mas presentes e incômodos. Há relatos de nódulos no rosto, no pescoço e até nas regiões onde a remoção se torna quase impossível. E tem mais, dependendo da substância, esses nódulos não desaparecem, não são reabsorvidos e podem precisar de procedimentos invasivos para tentar removê-los sem garantia de sucesso. Eu vou mostrar aqui para você um artigo exatamente sobre isso. Foram analisados 55 casos de pessoas no Brasil que fizeram bioestimuladores de colágeno. E não foi uma análise qualquer, foi uma análise em que também fizeram uma ultrassonografia, né? Assim, ultrassonografia. Puderam ver, não só visivelmente, né, olho nu, mas também olharam para ver se essas substâncias foram aplicadas nas camadas certas, na camada certa no caso, né? Se foram aplicadas na camada certa, porque todos esses casos aqui tiveram nódulos, todos eles. Os 55 casos tiveram nódulos. E, através do ultrassom, eles pesquisaram para saber se esses nódulos ocorreram por conta de erro. Será que aplicaram na camada errada? Então, essa foi a investigação. Por incrível que pareça, tá? Esses nódulos, eles não aconteceram porque foram aplicados em camada errada, mas eles foram feitos por médicos e na camada correta. Dentro desses casos, tentaram remover, né? Tentaram solucionar o problema usando lá diluidores, corticoides, várias coisas para fazer a remoção desses nódulos e só conseguiram fazer isso em 5 pessoas. Das 55, só 5 pessoas conseguiram reverter, né? Reverter, resolver a situação. Só em 5 pessoas. Então, praticamente não sai, praticamente dá problemas. E até mesmo, se for remover cirurgicamente, não vai ficar com um aspecto legal. Que substâncias são essas que eles injetam como bioestimulador de colágeno, né? Esses daqui, ó, que tem aí no mercado. Hidroxiapatita de cálcio, poliprolactona, que mais? Ácido polilático, esses são os usados.
Eles dizem que não são preenchedores, vendem como bioestimuladores, mas eles são preenchedores porque eles criam nódulos. Eles preenchem sim, tá? Hidroxiapatita de cálcio, olha, cálcio. Cálcio a gente se liga com o quê? Com ossos. É duro. Eles diluem essa substância, tá? Mesmo assim, ela vira um preenchedor denso, tá? Então, das 55 mulheres que foram analisadas, todas elas tiveram nódulos. E esses nódulos, muito aparentes, mas também foi avaliado no ultrassom, para averiguar se foram aplicados na camada correta. Foram feitos por médicos e foram aplicados na camada correta. Só um, aqui, desses casos, que houve um erro, né? Foi aplicado na camada errada. Só teve um. Mas o restante, tudo na camada certa, tudo direitinho como deve ser feito, e mesmo assim houve complicações. Olha só quanto nódulo. Por quê? Por que acontece isso? Porque o organismo reage e encapsula essa substância e vai criando esses nódulos. Eles podem aparecer com o tempo, às vezes não é assim na hora que aplica. Tá, é com o tempo. Aqui, se eu não me engano, 1 ou 2 meses depois já apareceram os nódulos. Porque é o tempo, né? Eles não chegam a um consenso aqui se é por causa da reação do organismo, encapsulando esses bioestimuladores, ou se é o próprio produto acumulado. Ó, eles não chegam a essa conclusão. Mas a gente tem aí, eles também dá essa hipótese de que podem ter sido encapsulados ou que pode também ser o produto em si, né? Mas eu, na minha opinião, eu acredito que esses produtos tenham sido encapsulados mesmo, por conta da reação do organismo a essas substâncias que ele não reconhece como do próprio corpo. Ele vai brigar com aquilo ali, tá? E de todos esses casos, eles tentaram remover, mas só teve sucesso em 5 pessoas. O restante não conseguiu. Injetaram lá substâncias como hialuronidase, corticoides, mais um monte de coisas para tentar solucionar, reverter a situação, mas não teve sucesso. Apenas 5 pessoas, para você ver como praticamente é irreversível, ok? Então esse aqui vai ficar o meu alerta para você também, de algo muito sério, que você vê propagandas falando coisas maravilhosas, pessoas que fizeram recentemente, outras que não têm coragem de dizer que não teve coragem por vergonha de falar que fez e não deu certo, não mostra, né? Às vezes sente dor, não conta, ficam lá tentando, procurando soluções. Se você olhar, assistir um vídeo de algum, geralmente são os cirurgiões alertando, né? Quem faz cirurgia plástica. Eles alertam, porque quando eles vão lá fazer cirurgia, esses caroços atrapalham. Então se você fizer, até isso, né? Se você fizer, aplicar lá no seu rosto, e quando você for fazer uma cirurgia para levantar o seu rosto, por acaso você chegar a essa conclusão que você quer fazer essa cirurgia, esses nódulos vão atrapalhar. Tem casos lá que eles não conseguem bom resultado, e eles alertam muito sobre isso, tá? Então, se você for em páginas de cirurgiões plásticos, você vai ver eles falando muito sobre isso aqui, que atrapalha na cirurgia, às vezes eles nem conseguem fazer algo bom, por conta desses caroços, desses nódulos. E, então, o que vai acontecer? Vai prejudicar se você quiser fazer uma cirurgia mais tarde, vai atrapalhar, vai ser ruim para você. E quando você vê lá, vamos pôr um vídeo deles lá falando sobre isso, leia os comentários. Você vai ver o tanto de pessoas que falando, relatando o que aconteceu com elas depois que fizeram isso. Os feios de sustentação, eles não adiantam de nada, tá? Porque ele é como um fio de cabelo. Você colocar umzinho só, ou 2, ou 3, né? Não vai adiantar. É um fio de cabelo lá por dentro da pele. Estão chamando ele também de estimulador de colágeno, né? Fio de colágeno, mas isso não existe. Não existe fio de colágeno, tá? É outro material que não tem nada a ver com colágeno. E vai colocar um só, não vai sustentar. Precisa colocar vários. E não assim, só assim. Precisa fazer uma rede, tá? E quando coloca vários e faz uma rede, o corpo vai reagir, porque vai ser muitos fios para conseguir levantar. Para poder fazer algum efeito. Porque um só não vai funcionar. Então ele vai também reagir, vai encapsular esses fios, vai criar aqueles nódulozinhos, aquela coisa dura dentro da pele. Depois, quando você quiser fazer uma cirurgia, isso vai atrapalhar. Os fios de colágeno não adiantam de nada. E se colocar demais... De colágeno não, porque eles não são de colágeno, eles só falam que é de colágeno. Mas não existe fio de colágeno, tá? É um fio com outra matéria, outra substância. Então é isso aí que você viu. É como brincar de química dentro do corpo sem saber como o organismo vai reagir nos próximos anos. O grande problema é que esses procedimentos ignoram um ponto essencial. O corpo continua vivo com um sistema imunológico ativo, que percebe tudo o que é estranho e reage.
E muitas dessas reações só aparecem meses depois ou anos depois, quando não há mais como voltar atrás com facilidade. Agora vamos falar dos aparelhos de ultrassom microfocado. Eles prometem estimular o colágeno, levantar a pele, atingindo camadas profundas como a rede SMAS, uma estrutura de sustentação que fica entre a pele e os músculos do rosto. Mas eu vou te mostrar o que acontece quando ele atinge o SMAS. Aqui é um efeito no bacon, tá? Para você ver o que ele faz com uma gordura. E é essa gordurinha que a gente precisa para manter o nosso rosto preenchido, firminho, tá? E não é gordura pura, é uma gordura com fibras. Tipo uma rede de pesca entranhada de gorduras. Então ele faz isso daqui. Derrete a gordura e o que acontece? Cai tudo. Fica tudo flácido, porque perde a sustentação. A promessa que é para endurecer, levantar, acaba virando o contrário. Muita gente se arrependendo. É o que eu tô falando, se você olhar os comentários abaixo dos vídeos onde falam sobre esses procedimentos, você vai ver muita gente arrependida. Muita gente chorando. Problema seríssimo. Então, o rosto precisa dessa camada. Aqui está um lado do rosto, como está afundado, sem ela, e como seria o outro lado do rosto com essa camada. E o ultrassom microfocado derrete isso. Então, no rosto isso não é legal, vai ficar com sobra de pele. Todo lugar que fizer isso vai ter sobra de pele. Aí depende do propósito, né? Quer eliminar gordura de forma rápida? Vai sobre a pele, aí vai ter que fazer uma cirurgia para remover a pele. Ou tratar, se for pouca coisa, fazer um tratamento para isso, tá? E sim, mesmo quando bem aplicado, o aparelho atinge intencionalmente essa camada. E esse é o objetivo, sabia? Provocar o aquecimento controlado da região para gerar a contração e estimular o colágeno, buscando um efeito lifting sem cirurgia. Mas o que pouca gente fala é que mesmo com a aplicação correta, existem riscos reais e cumulativos. O calor intenso pode atingir áreas delicadas ao redor dos SMAS, causando a diminuição da gordura facial natural, que é justamente o que dá volume e a sustentação ao rosto. Uma vez que essa gordura é perdida, ela dificilmente é recuperada. Além disso, o aquecimento profundo pode provocar fibroses, alterações na simetria do rosto, dores crônicas se atingir nervos sensíveis e até um efeito contrário, flacidez precoce com um aspecto mais envelhecido. Isso sem falar nos casos em que o procedimento é repetido com frequência, aumentando ainda mais os riscos. Se você olhar postagens de médicos e especialistas de várias áreas da saúde que são contra esses procedimentos, eles fazem alertas e tem muitas pessoas comentando embaixo das suas postagens, né, sobre o arrependimento. É muita gente, muita mesmo. Pior que tem gente dizendo que são exceções. Olha, isso já passou há muito tempo de exceções, sabe? Você pode não estar vendo, mas é isso que está acontecendo por detrás dos panos das clínicas, sabia? Que oferecem esses procedimentos. Gente, e o Botox, né? O que falar do Botox? Ele funciona paralisando os músculos faciais, bloqueando os movimentos que causam as linhas de expressão. Só que tem um detalhe que quase ninguém fala. Músculo parado por muito tempo, começa a enfraquecer. E o músculo fraco, com o tempo, leva à flacidez. É como se você colocasse uma tala no braço saudável e deixasse ali por meses. Quando tirar, ele vai ficar mais fino, sem força, sem tônus. E com o rosto acontece algo semelhante. No início, você se livra das rugas superficiais, sim. Mas com o tempo, a estrutura muscular vai perdendo firmeza e o rosto começa a derreter, como uma vela. É sutil, tá? Assim, não acontece de uma hora para outra. Tá? A cada nova aplicação, esse processo se aprofunda. Aí a pessoa olha no espelho e acha que está com flacidez. E está, só que ela tenta resolver com preenchimento. E o que acontece? Em vez de levantar o rosto, fica inflado, mas apontando para baixo, com aquele aspecto pesado e artificial. É um efeito cumulativo, silencioso, que parece resolver no curto prazo, mas
entrega o envelhecimento precoce lá na frente. E o pior, muita gente só percebe quando já está difícil de reverter. Por isso, antes de submeter a sua pele a esses tipos de estímulos agressivos, é essencial entender que nem toda tecnologia é sinônimo de rejuvenescimento. A longo prazo, o que parecia um tratamento moderno pode tornar um fator acelerador do envelhecimento. Não tenho como falar tudo aqui, né? Porque é muita coisa. A gente ficaria até amanhã falando, tá? O que você precisa entender agora é que o seu rosto não é um laboratório de teste. É a sua identidade, sua história, sua expressão. Existe sim uma maneira mais respeitosa, inteligente e mais natural de cuidar da pele e estimular o colágeno e de rejuvenescer de verdade sem agredir o corpo. Mas, enquanto te venderem só o lado bonito da estética rápida, sem te contar os riscos, você vai continuar sendo apenas mais um rosto no meio de um mercado que lucra com a sua insegurança. Nada disso é culpa sua, tá? É dos omissos, dos mentirosos e gananciosos. Se você pretendia fazer algum desses procedimentos, pelo amor de Deus, não faça. E você que já fez, não faça mais, porque eu tenho um caminho melhor para te mostrar. Agora eu vou explicar para você o passo a passo para ter a pele lisinha e durinha de forma saudável. O primeiro passo é naturalizar a pia do seu banheiro. Substitua os cosméticos convencionais, aqueles que têm substâncias tóxicas, né, que entram no organismo, desregula os hormônios, destroem a barreira de proteção natural, afina a derme, né, com o tempo, tá? Substitua eles por cosméticos naturais. Não precisa jogar tudo fora de uma vez, principalmente se você investiu dinheiro nesses produtos. Mas, à medida que forem acabando, vá trocando pelos naturais e seguros. E só de fazer essa mudança, você já vai perceber a sua pele se transformar. O segundo passo é detoxificar o organismo dessas substâncias nocivas que já se acumularam ao longo dos anos devido a esses hábitos. Para isso, utilize ativos presentes nas plantas, chás, tinturas, extratos e alimentos que auxiliam na limpeza do fígado, dos rins, do intestino e do sangue, com o uso de depurativos naturais, como por exemplo o boldo, alcachofra ou cardo mariano para o fígado, cavalinha, dente de leão ou salsa parrilha para os rins, linhaça hidratada, ameixa seca, a babosa para o intestino, unha de gato, urtiga, salsa parrilha e trevo vermelho para o sangue. Entende? Fortaleça o seu sistema imunológico com alimentos nutritivos, noites bem dormidas, exposição solar moderada e controlada, hidratação com água pura, evitando ao máximo alimentos ultraprocessados, embutidos, enlatados. Inclua probióticos e prebióticos se necessários, suplementos adequados à sua fase de vida. Em resumo, elimine as causas do envelhecimento precoce e comece a cultivar hábitos que realmente sustentam a saúde e a juventude da pele a curto e a longo prazo. E o terceiro passo é: não faça os procedimentos estéticos que eu citei aqui. E você que já fez, não faça mais. O quarto passo é: pratique o circuito da saúde, beleza? Como assim circuito? É como um relógio. Por exemplo, não existe um relógio ou qualquer uma outra máquina que funcione faltando peças, as peças principais. Se você remover alguma peça, pode gerar um mau funcionamento ou até mesmo parar de funcionar, não é? Então é isso. O circuito da saúde, da beleza é assim. Ele precisa de engrenagens rodando juntas para funcionar. Então não é uma ação nem duas nem três, né? São um conjunto de ações. Então, mesmo que você já tenha começado a naturalizar a pia do seu banheiro,
destoxificar o seu corpo e parado com procedimentos agressivos, isso por si só já é maravilhoso, mas ainda não é o suficiente, vai ter peça faltando, certo? Então, a sua pele precisa de um método completo, não apenas de um creme anti-idade ou uma rotina básica com hidratantes, esfoliantes e máscaras. Claro que cuidar da pele com produtos naturais é importante e a detoxificação interna é essencial, mas quando essas ações são feitas de forma isolada, os resultados acabam sendo limitados. A gente pode alcançar mais. Por exemplo, o que vem depois da detoxificação? Vem o fortalecimento da microbiota, o fortalecimento da imunidade. Tudo tem a sua ordem e o período certo. Tudo tem que estar encaixado para que realmente funcione. O mesmo vale para as massagens faciais ou para os exercícios de musculação para o rosto. São práticas incríveis, sim, são, mas sozinhas não fazem milagres. A pele precisa de um sistema integrado, de um circuito que funcione com engrenagens, onde cada parte trabalha em sincronia com as outras. Isoladamente, nenhuma dessas ações consegue os resultados de forma verdadeira e duradoura. Foi pensando nisso que eu desenvolvi um método que entrega exatamente esse circuito. Ele reúne todas as peças que a sua pele precisa para funcionar bem, se regenerar e manter a sua firmeza e vitalidade de forma natural por muito tempo. Ele foi pensado para cuidar da sua pele, respeitando as necessidades do seu corpo. Se o problema é intestinal, emocional, hormonal, seja o que for, o meu método serve para você. Não importa a sua idade, se você está na casa dos 30 e quer prevenir o envelhecimento precoce, ou se tem mais de 40, 50, 60 anos e quer rejuvenescer, ou se está com manchas e acnes, o meu método é para você. A naturopatia entra aqui de forma integrativa, como uma visão holística, tratando as causas por detrás dos sintomas, otimizando e até auxiliando nos tratamentos médicos de forma multidisciplinar, ajudando a reduzir os medicamentos ou serem retirados pelo seu médico depois de constatar em seus exames que você não precisa mais deles. Porque cuidar da pele de verdade não é só por fora, é por dentro também do organismo como um todo. Afinal, os fatores internos são os principais responsáveis pela insatisfação com a aparência da pele. O caminho principal que eu vou te mostrar aqui não depende de aparelhos caros, nem de procedimentos invasivos ou cirurgias. Na maioria dos casos, tudo o que você vai precisar é das suas mãos e produtos naturais. Mas é claro que em situações específicas, onde há real necessidade, como no caso de quem perdeu muito peso, ficou com excesso de pele, outros recursos podem ser indicados. Mas, mesmo assim, a estética integrativa continua sendo essencial. Hoje em dia, não se fala só em pós-operatório, em operatório e pós-operatório. É preciso pensar também no pré-operatório, porque um corpo bem preparado responde melhor e se recupera com mais qualidade. Inclusive, mesmo quando a pessoa decide fazer um procedimento como microagulhamento, jato de plasma ou até cirurgia, é preciso preparar o organismo para evitar o oposto do esperado. Porque provocar o colágeno sem um corpo apto a produzi-lo só vai gerar frustração. Em vez de rejuvenescimento, o que acontece são manchas, queloides, cicatrizes hipertróficas, tudo aquilo que a gente quer evitar. E é por isso que, com a minha bagagem na estética convencional e na naturopatia integrativa, eu sei exatamente o que pode ser associado e o que deve ser evitado, e o que é só promessa vazia ou cheia de problemas. Eu conheço os dois lados da moeda e foi unindo esse conhecimento que eu criei o meu método exclusivo Circuito Tri-M. Agora, esse é o máximo de conteúdo que eu consigo dar em uma aula. E agora, você já sabe tudo
o que deve ser feito para ter a pele lisinha e firme. E já pode colocar em ação. Mas tem muita gente aqui que deseja que eu acompanhe nessa caminhada. Por isso, eu peço licença para falar do meu programa Regio Beauty, onde eu acompanho as minhas alunas nessa jornada do rosto lisinho e durinho, de forma saudável, em 90 dias, mesmo depois dos 40. 40, 50, 60, não importa. Então, se você quer ter alguém ali com você, o tempo todo te incentivando de verdade, ajudando a manter o foco, te dando aquele empurrãozinho quando aquela vontade de procrastinar bater. Se você quer isso, se você quer ter consciência dos seus cuidados, clareza no que está fazendo e segurança de que está no caminho certo, sem ficar pulando de dica em dica por aí. Se você quer ter o acesso completo ao meu circuito Tri-M, com as 3 engrenagens que se encaixam e funcionam juntas, todas organizadas em aulas simples, com demonstrações práticas, desafios leves e um checklist diário para você se sentir segura, sem medo de errar. Você vai conseguir praticar de um jeito fácil, rápido e dentro do seu tempo. E o melhor, vai ter resultados muito mais consistentes do que só se você fosse de vez em quando numa clínica de estética. Sabe por quê? Porque aqui no online a gente se encontra mais, tem mais troca, mais acesso e eu posso te acompanhar de perto com mais frequência. Se o que você quer é tomar as rédeas do seu autocuidado, aprender a manter a sua juventude com saúde e beleza de forma natural, de forma saudável, sem depender de ninguém, esse caminho é para você. Esse caminho é seu. É um conhecimento que vai ficar com você para sempre, para você amadurecer sem murchar, com vitalidade e longevidade. Então você já percebeu que não é nada superficial, você veio aqui com aquela expectativa de melhorar só a sua pele do rosto, mas na verdade você encontrou muito mais. Você vai melhorar a sua pele? Sim, consequentemente, porque você está cuidando do seu corpo de dentro para fora. Afinal, você vai ter saúde e isso vai refletir na sua pele. Então, se você quer ter uma personal terapeuta naturista da pele, te ensinando passo a passo de todo o cuidado real, sem enrolação, sem perder tempo e quer ver a sua pele firme, saudável e rejuvenescida, então você precisa estar dentro do programa Regio Beauty. Neste programa, eu aplico o meu método Circuito Tri-M, que eu desenvolvi com muito estudo, muita dedicação, esse tempo todo acompanhando várias mulheres, e eu fiquei ali aplicando e adquirindo tanta experiência com a intenção de modelá-lo, deixá-lo prático, fácil, rápido e gostoso de fazer. Ou seja, você vai ter acesso aos meus segredos, as minhas técnicas que eu apliquei no meu espaço de beleza e deram muito certo, e todo o aprimoramento que eu fiz depois, aí, no conforto da sua casa. Só que com muito mais potência, porque no online temos mais contato, temos um contato maior. O que você vai aprender no Regio Beauty é para sempre. Nunca mais você vai precisar gastar dinheiro com procedimentos estéticos sem consciência. Você já vai saber tudo o que precisa e como fazer, e você mesma vai poder fazer sem depender de outras pessoas. Depois que você vê as coisas maravilhosas que estão dentro do programa Regio Beauty, não tem como desver. Lindona? Olha, não tem como desver. São videoaulas gravadas com explicações práticas que você pode ver sempre que precisar. E também são aulas gravadas, novas aulas que vão entrando no módulo extra. São encontros online ao vivo. Temos desafios de 30 dias para uma saúde ótima, um checklist de cuidados, premiações, cards de evolução,
suporte na comunidade de interação. Você não se sente sozinha em nenhum momento. Eu sei que você não tem tempo, então você terá um GPS para entender certinho o que deve fazer em cada situação. Você não vai deixar de fazer os seus cuidados diários. Como eu falei, você vai naturalizar os seus produtos de cuidados. Ou seja, você vai substituir o que é ruim, você já faz o que é ruim, então você vai substituir pelo que é bom. O método tem as 3 engrenagens que montam um circuito completo de rejuvenescimento e prevenção do envelhecimento precoce, certo? E quais são essas 3 engrenagens? Matéria-prima Epigiene, musculação esculpitiva e massagem Dermanuê. A matéria-prima Epigiene vem de epigenética, tá? Só 20 a 30% de coisas que podem ocorrer no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa pele, né, problemas, eles são determinados pela genética. 80 a 70% é determinado pela epigenética, ou seja, pelo nosso estilo de vida, a forma que você se alimenta, a forma como você se cuida, ok? Então, a matéria-prima Epigiene vai atuar nesse sentido. Nós vamos evitar que os gatilhos ruins da genética disparem. É a matéria-prima que o corpo precisa para funcionar bem. Do mesmo jeito que um carro precisa de combustível bom para rodar bem, o nosso corpo também depende do que a gente coloca para dentro. Se você abastece um carro com uma gasolina errada, que é adulterada, né, ele começa a falhar, dá sinais de travamento, tudo vai se desgastando por dentro. Mesmo sem entender de mecânica, a gente sabe que uma hora esse carro vai quebrar. E o corpo e a pele é a mesma coisa. A diferença é que, nesse caso, o combustível certo são os nutrientes certos, a matéria-prima que combina com você, que o seu corpo aceita, que não vai dar travamentos. E olha, não é qualquer coisa não, são ativos que falam a mesma língua que o nosso corpo, porque a gente é feito como a natureza. Ela entende a nossa pele, conversa com as nossas células, se encaixa direitinho. Já os produtos sintéticos, esse o corpo estranha, não reconhece, não entende, não absorve do jeito certo. Por isso, o que vale mesmo são os que atuam lá dentro, na sua epigenética, que é o jeito que os nossos genes se comportam, ajudando o seu corpo a funcionar melhor. Por dentro e por fora, né? São os fitoterápicos, os nutracêuticos, os ativos frequenciais, a alimentação certa e até os cremes que você passa na pele. Tudo isso para evitar os problemas que aparecem e até consertar o que já saiu do lugar. E é isso, trabalha de dentro para fora, de fora para dentro, e é natural, previne o envelhecimento precoce, reduz rugas, flacidez, tira a aparência de mais velha do que a idade, sem agulhas, sem dor e ainda é mais barato. E a segunda engrenagem é a musculação esculpitiva. Se você já cuida dos seus músculos do corpo na academia, lembra que o seu rosto também tem músculos e se eles não forem trabalhados, também vão cair. A pessoa está com a bunda caída, vai lá, malha e fica empinadinho. A lógica é a mesma para os músculos do rosto. Só que, assim como no corpo, não é qualquer exercício que resolve, tem que ter a técnica certa, tem que ter o jeito certo, no nosso rosto é a mesma coisa. Tem que ser a musculação esculpitiva, que é a que modela sem marcar as linhas de expressão, sem forçar as articulações e sem mudar o formato natural do teu rosto. É um trabalho que remodela, deixa simétrico e ajuda a manter o contorno bonito. Nesse processo, a gente ativa, tonifica os músculos com exercícios funcionais de microativação e protocolos que respeitam a anatomia e o jeito que o rosto se movimenta. A esculpitiva vai além do que só fortalecer. Ele devolve para a pele aquela estrutura que dá firmeza, melhora a circulação e ainda ajuda no alinhamento da postura
e das expressões. É uma base sólida para ter resultados reais. Então, resumindo, modela, levanta, devolve o contorno, melhora a circulação, deixa o rosto mais simétrico e ainda ajuda na postura e nas expressões. É uma base firme para resultados que duram, tá? Você vai ter resultados para muito tempo. Evita a flacidez do rosto, a perda de contorno e aquela aparência de cansaço ou até de mais velha do que a idade. É como malhar o bumbum e ver empinar, só que no rosto. Você vai ver as suas bochechas subirem, né? Voltar para o lugar. É claro que a gente não, depois dos 40, a gente nunca vai voltar à nossa pele de 20 anos, mas a gente pode ter a nossa melhor versão. A gente pode mudar e muito. A gente pode reduzir as rugas, as linhas e voltar à firmeza do rosto com a musculação esculpitiva. E a terceira engrenagem é a massagem Dermanuer. A sua pele também precisa de massagens. É uma massagem diferente. É uma massagem facial desenvolvida para tratar o envelhecimento de forma completa e inteligente. Afinal, não adianta trabalhar só os músculos. A pele também perde sustentação, elasticidade e vitalidade com o tempo. É por isso que a Dermanuer atua nas duas engrenagens do rejuvenescimento, na ativação muscular para manter o contorno e a firmeza do rosto. E a fitocosmética, né, a gente usa ela também com ativos botânicos para penetrarem profundamente na pele sem agredir, favorecendo a renovação celular e aumentando a firmeza e a elasticidade, o clareamento das manchas, além de redução de acnes, das rugas e das linhas de expressão. Então, através dessa massagem que a gente vai ter uma técnica para fazer, ela também vai ajudar a esses ativos a penetrarem na pele. Esses ativos, eles não precisam que a gente machuque a pele para ele entrar, sabe? Eles entram na pele sem precisar rasgar, sem precisar furar, sem precisar romper a barreira natural de proteção. Ele penetra tão bem, tão profundamente, que ele vai para o nosso corpo também. Assim como os cosméticos sintéticos acabam levando coisas tóxicas para dentro do nosso corpo, o natural, né, se vir inteligente, você vai ver que ele penetra mais para levar coisas boas, benefícios, para melhorar a sua saúde. Ele vai ativar as células também e vai trazer outros benefícios para o seu organismo, além da pele. O nome Dermanuer nasce da junção de derma, que significa pele, com nuer, inspirado na lua, símbolo dos ciclos naturais do feminino e da regeneração. É uma técnica que combina a ciência da pele, bioativos naturais e o toque certo, no tempo certo, para harmonizar os músculos e tecidos e estimular profundamente e regenerar com saúde. A Dermanuer é a massagem que desperta a pele para o ciclo da juventude. Melhora a firmeza e o contorno do rosto, clareia manchas e suaviza rugas e as linhas de expressões, estimula a renovação celular e a circulação, devolve o viço, a elasticidade e a vitalidade da pele, reduz acnes e sinais de pele cansada e relaxa e regenera. Sabe quando a pele parece sem vida, flácida, manchada ou envelhecida antes da hora? A Dermanuer resolve isso. Ela trata a pele que perdeu o brilho, a firmeza e a saúde, e que precisa mais do que um cuidado superficial. O Reju Beauty não exige mais do seu tempo. Ele se encaixa direitinho no tempo que você já tem. Você já escova os dentes, não escova? Toma banho, não toma? Já usa seus produtos. Nós vamos apenas substituir o que já está sendo feito, só que mal feito, pelo que realmente faz bem. Nada de sobrecarregar a sua rotina. A proposta é simples: trocar os hábitos ruins e os produtos errados por escolhas conscientes, eficazes, dentro do tempo que você já dedica ao seu autocuidado. E eu vou te ensinar musculação esculpitiva, as massagens Dermanuer, e você só vai precisar de 10 minutinhos por dia para praticar. E a matéria-prima Epigene será incorporada de forma leve ao seu dia a dia, substituindo excessos por saúde e fórmulas agressivas
por ativos naturais que funcionam de verdade. Com o tempo, essas novas práticas se tornam automáticas, quanto escovar os dentes. Aliás, você já pensou dormir sem escovar os dentes? Não dá, né? Mas é assim com os seus novos cuidados. Você vai sentir prazer em se cuidar. Seu corpo vai responder ficando mais leve e mais saudável. E a sua pele vai se transformar pouco a pouco à medida que você segue no seu ritmo com escolhas que fazem sentido. Você terá encontros online ao vivo, em grupo, mensalmente comigo, voltado para tirar dúvidas, orientar, aprofundar os temas mais importantes do nosso programa. Um momento de troca direta, acolhimento e evolução prática. Então, você tira dúvidas ao vivo, evita erros no processo, reforça os aprendizados, aumenta o comprometimento com uma transformação, tem mais conexão, ajuda a adaptar o método à sua realidade e rotina e o ritmo. Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo sozinha e ficar insegura se está no caminho certo? Esses encontros te tiram desse isolamento e da dúvida. Você se sente acompanhada, motivada e com apoio real para seguir com segurança e constância. Você também terá suporte especializado dentro da nossa plataforma e na nossa comunidade. É um canal direto de apoio para responder dúvidas técnicas, orientar escolhas de produtos, adaptar as etapas do programa ao seu tipo de pele ou rotina e guiar nos ajustes com embasamento profissional. Evita desperdício de tempo e produtos. Garante melhores resultados com menos tentativas e frustrações. Quando surge alguma dúvida no meio do caminho e você não sabe se deve trocar um produto, ajustar um passo ou interromper algo, o suporte especializado evita que você estagne, erre ou desanime. É o fim da incerteza e da confusão. Você tem a quem recorrer e com confiança. E eu tenho bônus para você. Tenho o desafio de 30 dias para uma saúde ótima. É um plano prático e guiado de 30 dias que combina hábitos simples, alimentação natural e saudável, estímulos terapêuticos para reativar a sua vitalidade, equilibrar o corpo, mente e emoções e deixar a sua pele mais saudável, firme, luminosa, de dentro para fora. Melhora a energia e o bem-estar geral, estimula a detoxificação e regula o intestino, aumenta a disposição mental e emocional, acelera os efeitos do rejuvenescimento do corpo e da pele, cria consciência e disciplina de forma leve, fortalece o sistema imunológico, hormonal e digestivo, deixa a pele mais viva, oxigenada e com brilho natural. Olha só que maravilha! Se você se sente cansada, sem disposição, inchada ou com dificuldade de manter uma rotina saudável, esse desafio quebra esse ciclo. É a virada de chave para quem se sente travada, desanimada e quer dar um passo firme, sabe? Uma saúde, vitalidade, longevidade e que reflita no seu rosto, no corpo e na sua vida. E aqui tem um outro bônus que vai facilitar a sua vida ainda mais. É um guia prático que ensina a identificar com autonomia e rapidez. Você não vai precisar ficar dependente de indicações de terceiros, nem presa a marcas, porque eu vou te ensinar a analisar os ingredientes presentes nos rótulos dos cosméticos e maquiagens em apenas 1 minuto. 1 minuto. Você vai saber se aquele produto é seguro ou não, sem precisar decorar nomes complicados, tipo esse aqui, tetrahexildecil ascorbate, que é um verdadeiro trava-línguas. Você não vai precisar decorar nada, mas vai saber qual faz mal e qual faz bem. Eu vou te ensinar a fazer tudo isso e você vai ficar pasma de quão incrivelmente rápido é e eficiente. Você vai ter liberdade para escolher os seus próprios produtos com segurança, economia de tempo e dinheiro ao evitar compras ruins,
melhor confiança na hora de cuidar da sua pele, porque põe fim no uso de substâncias nocivas que envelhecem ou inflamam a sua pele. Você vai parar de seguir modinhas e passar a fazer escolhas conscientes e eficazes. Não vai mais se sentir perdida diante de um rótulo cheio de nomes esquisitos, nem correr o risco de comprar algo achando que é natural, quando na verdade está cheio de ingredientes tóxicos. Esse guia elimina a insegurança, a confusão, a dependência de opiniões externas. Ele coloca o poder de escolha real, natural, nas suas mãos. Escolha consciente. E tem mais bônus, a coletânea de livros, o e-book Faça Seus Próprios Cosméticos Naturais, o e-book Faça Suas Próprias Maquiagens Naturais, e-book Receitas Saudáveis e Deliciosas e o e-book Aprenda a Extrair os Ativos das Plantas. O e-book de receitas saudáveis e deliciosas que restauram a saúde da sua pele tem mais de 170 páginas. Com este livro acabam as desculpas de não se alimentar do jeito certo porque não sabe o que fazer nem como fazer. E também não vai ter desculpa do que não tem tempo para cozinhar saudável, porque as receitas são simples, rápidas e fáceis de fazer e com ingredientes fáceis de encontrar. São receitas voltadas para uma saúde ótima. E o e-book de cosméticos naturais, com esse e-book você vai fazer os seus próprios cosméticos naturais. Economiza dinheiro e tem o prazer da terapia, que é o ato de você mesma fazer, você criar, sabe? Você pode fazer as suas próprias variações conforme o seu gosto e ainda ter a certeza que está utilizando produtos naturais de verdade, porque foi você mesma que escolheu os ingredientes. Você pode fazer para você usar e toda a sua família também. Assim você se protege e também protege as pessoas que você ama de ingredientes nocivos, sabe? Com a falta de opções seguras e acessíveis no mercado, aqui você vira dona do seu cuidado com conhecimento, praticidade e empoderamento. Eu também vou te dar o prazer de fazer as suas próprias maquiagens em casa. Base, batom, blush, sombra, delineador, rímel, todas as maquiagens necessárias, porque vamos combinar, né? O que adianta você passar cosméticos livres de ingredientes tóxicos na sua cara, na sua pele, né? Brincando aqui, se as suas maquiagens contêm eles, sabe? Nada a ver, né? E é claro que se você preferir comprar pronta, assim como os cosméticos, eu indico as maquiagens para você poder comprar com segurança também. E o e-book Aprenda a Extrair os Ativos das Plantas, você vai aprender a extrair de forma simples e segura os princípios ativos das plantas mais usados na estética natural e na saúde integrativa. Isso significa que você poderá fazer os seus próprios extratos, seja para cosméticos naturais ou terapias. Ideal para quem deseja autonomia, economia, qualidade de verdade nos cuidados diários. Resolve o problema de depender de produtos industrializados que nem sempre funcionam e ainda contêm substâncias tóxicas que podem prejudicar a pele. E é claro que para quem preferir comprar pronto, eu indico também produtos seguros dentro do programa. E a gente também vai ter uma comunidade dentro do Facebook, você vai conhecer mulheres com o mesmo objetivo seu. Se quiser, vai poder compartilhar seus resultados, incentivar as amigas, receber incentivos, tirar dúvidas em grupo, participar de desafios e das surpresas que eu preparei. Estes 2 outros bônus que eu vou falar agora farão parte de outros programas, mas para as inscritas nessa turma vão ganhar, tá? Que é o protocolo natural para acabar com as manchas. Sejam elas melanoses, melasma, de acne, de atrito, esteja elas onde estiverem, no rosto, axila, virilha, não importa. Você vai saber como se livrar delas. E também o protocolo natural fim das acnes. Se você tem acnes, vai aprender como acabar com elas. O programa é novo. Assim que você entrar, já vai encontrar várias aulas gravadas
E também vão entrar aulas novas, conteúdos extras para você desfrutar. E eu quero te falar uma parada muito legal. Você não está entrando para um programa qualquer. E entrar na estreia de um programa assim, além de estar fazendo parte da fundação de algo grandioso, com propósito, essa é uma oportunidade rara, porque as primeiras alunas sempre recebem vantagens exclusivas, menor preço, condições especiais, bônus extras, aulas inéditas, materiais que nem sempre ficam disponíveis depois, sabe? E conseguem mais atenção, porque uma turma pequena é mais fácil de gerir. É um momento privilegiado. Quem entra agora realmente sai na frente. Você começa sua transformação antes que todo mundo, enquanto outras pessoas ainda vão ouvir falar do programa lá na frente. Você vai estar colhendo os resultados no espelho, também na sua saúde. Esta é uma oportunidade única, não vai ter outra igual. Então, se você sente que esse caminho é para você, aproveite este momento. Porque fazer parte do início de algo grande é mais do que participar, é viver uma experiência transformadora com propriedade, exclusividade e intensidade. Você deve estar se perguntando agora quanto custa tudo isso. Olha, essa é uma pergunta super justa, ainda mais depois de ver quantos benefícios reais o Regio Beauty oferece. Mas sabe o que torna essa resposta difícil? É que quando falamos de beleza natural e rejuvenescimento verdadeiro, a pergunta certa não é quanto custa, mas quanto vale. E aí eu quero te convidar a refletir comigo. Quanto você já gastou ou gastaria em clínicas de estética tentando rejuvenescer só por fora, sem tocar nas causas reais do envelhecimento? Uma harmonização facial, por exemplo, você já viu como que é o preço? Qual que é o preço disso aí? Entre 5 mil e 15 mil. E não dura. E pior, o efeito vai embora e quando vai, parece que leva junto parte do seu rosto. Você se olha no espelho e vê um semblante mais murcho do que antes, como se faltasse algo. E o que acontece? Vem aquela sensação de preciso aplicar de novo. E da próxima vez, em uma dose maior. E o custo vai subindo. E a dependência também. E sim, o rosto perde rugas, mas perde a naturalidade, a expressão e a essência. Aos poucos, você começa a perceber alguém que não é você. E olha, não é de um dia para o outro, é aos poucos. Com o passar dos anos, o rosto vai ficando inchado, artificial, com aquele visual de boneca de cera e cara de fofão, aquele personagem, né, que a gente tem aí. E isso tem um preço emocional, financeiro e identitário. Agora pense nos procedimentos com aparelhos que estão na moda. Muitos custam entre 500 e 1.500 a sessão. Só que o custo vai além do bolso. O que quase ninguém te conta é o que esses aparelhos fazem nas camadas profundas da pele. Procedimentos como o ultrassom microfocado e seus derivados agem retraindo, queimando por dentro para levantar a pele. Parece eficaz, não é? Mas a que custo? Recentemente, acompanhei o relato de uma médica dermatologista com base em estudos e na vivência clínica dela que revelou algo assustador. Essas retrações profundas queimam o tecido por dentro, danificando o plexo vascular, desidratando as células e interrompendo a oxigenação da pele. E o resultado? Células que não se regeneram, funções naturais da pele comprometidas, envelhecimento acelerado, caso de nódulos, inflamações internas e até necroses. No início, parece até funcionar, a pele fica esticada, ganha firmeza, mas depois ela começa a perder vida. Fica seca, opaca, sensível, sem brilho. O que era para rejuvenescer, envelhece mais rápido. E aí eu te pergunto, se você pode escolher um caminho saudável, inteligente, seguro, rápido e baseado em funcionamento,
do seu corpo, do seu próprio corpo, por que arriscar? Por que depender de algo externo, momentâneo e cheio de riscos, se você pode rejuvenescer de dentro para fora, com consciência, prazer e com verdade? Essa é a proposta do Rejubility. Rejuvenescer com liberdade, com autonomia e com resultado real. Sem sustos, sem vícios e sem arrependimentos. Então, como mensurar o valor de algo que devolve autoestima, leveza, firmeza, vitalidade? O melhor, sem efeitos colaterais. Eu sei que é difícil, eu sei, porque o Rejubility oferece o que nenhuma clínica ou aparelho entrega. E eu posso te garantir, o valor do nosso programa nem chega perto do custo de todos esses procedimentos que mencionei. E ainda assim, entrega rejuvenescimento completo. Rosto, corpo, mente e alma. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas quanto tudo isso vai me custar? Se eu te cobrasse o valor mínimo de uma harmonização facial, já estaria barato. Afinal, você está investindo em um resultado duradouro para a vida toda, que transforma não só o rosto, mas também a saúde do corpo todo. E o mais importante, sem efeitos de rebotes, sem riscos e sem arrependimentos. Mas calma, eu não vou te cobrar R$5.000. Na verdade, entrar para o programa Rejubility é mais acessível do que você imagina. E esta oferta está ainda mais especial. De R$1.200, você só vai pagar 12 de R$ 61,74 ou 597. Essa é uma oferta de primeiro lote. É para quem vai comprar hoje. Depois o valor sobe. Depois, no segundo lote, ele vai para 697 ou 12 de R$ 72,09. Então, no segundo lote, né? E no terceiro lote vai ser outro valor. Então, hoje, você tem na sua frente uma grande oportunidade. E a oportunidade raramente bate na nossa porta duas vezes. Então, você precisa entrar agora para não perder. Você garante o seu acesso completo a um método natural, profundo e transformador. Pensa comigo, isso dá menos de R$2 por dia. Menos que um cafezinho por um resultado que vai com você para a vida inteira. E que você já vê resultados em 90 dias e vai ter acesso por um ano, muito mais do que seria necessário. Pega todos os cremes que você tem aí na sua casa, certamente você já gasta mais de R$2 por dia com cremes e perfumes e maquiagens que você tem aí, que fazem mal, que prejudicam a sua saúde e que te torna refém da indústria de cosméticos. Se você fez um botox, sabe que cedo ou tarde vai precisar retocar. E eu tenho certeza que ele te custou mais de R$2 por dia. E a forma de pagamento é super segura. Através da Hotmart, você vai ter várias opções de cartões. Pode pagar com 2 cartões, Pix, boleto, PayPal, caixa virtual e tem mais. Eu vou te dar garantia dupla. Sabe o que é isso? Eu estou tão segura dos resultados que você vai conquistar que eu ofereço 2 garantias. Ninguém faz isso. Olha, tem a garantia incondicional de 15 dias, testou e não se identificou, é só pedir o seu dinheiro de volta. E a garantia condicional 90 mais 90, que se em 90 dias você seguir o passo a passo de todo o programa e mesmo assim não perceber nenhum sinal de melhora, como pele mais hidratada, viçosa, com mais vida, eu mesma vou te acompanhar por mais 90 dias. E se mesmo assim você não tiver nenhum resultado, eu devolvo 100% do seu investimento e mais R$200 do meu bolso. Ou seja, risco zero para você. Eu assumo todo o risco porque eu tenho certeza que se você seguir todos os passos do programa, não é só a sua pele que vai mudar, a sua vida também vai mudar. E ainda tem mais, agora eu vou liberar mais um bônus valiosíssimo. Se prepara, porque eu não tenho como dar esse bônus
para todas. Então, prepara o dedo, assim que eu soltar o link de compra, corre, porque as 2 primeiras que adquirirem o Reju Beauty agora vão ganhar uma consulta naturopática comigo no valor de R$600. Eu vou avaliar a sua saúde e te fazer as recomendações terapêuticas para tratar as suas principais queixas de saúde. Seja o que for, enxaquecas, intestino desregulado, emocional abalado, distúrbios hormonais, problemas circulatórios, e nem precisa sair de casa, porque dá para fazer tudo isso no online. Então vamos lá? Eu vou fixar o link aqui no chat, você precisa ser rápida, tá? Precisa ser rápida para adquirir o nosso programa Reju Beauty. Se você precisar de alguma ajuda para efetuar a compra, pode chamar o suporte, chama o Anderson, lá da nossa equipe, lá no WhatsApp, que ele vai estar auxiliando se você precisar. Vai lá no grupo e chama por lá, tá? Vê lá o nome Anderson e chama ele, no particular, tá? E quem está aqui, caiu de paraquedas, né? Está assistindo aqui o nosso evento. Se você não está no grupo, né? Você pode ir lá me chamar no direct do Instagram, @marieleleão. Vai lá. E agora eu vou soltar o link, tá bom? Então vamos lá? 3, 2, 1. As marcas do tempo não param para ninguém. O envelhecimento avança para todos, mas você pode escolher retardar esse processo com inteligência, leveza e segurança. Se dê isso de presente. A sua pele dos sonhos está a um clique de distância. Clique no botão e venha. Venha para o Reju Beauty. Você merece essa transformação. Agora veja como é fácil comprar. Ao clicar no link, você verá as informações para preencher aqui na Hotmart. Seu nome, seu e-mail, se o pagamento vai ser no cartão, aí você vai preencher aqui, tá? Com os seus dados, com os dados do seu cartão. Depois escolhe se vai ser à vista ou parcelado. Se for parcelado, escolha o número de parcelas. Se você vai pagar por Pix, aí você escolhe aqui a opção de Pix. Também tem aqui a opção de pagar com 2 cartões. Assim, você não fica presa ao limite de um só cartão. E também tem a opção de boleto. O boleto, ele demora um pouco para compensar, mas dá tudo certo também, tá? Ele leva mais ou menos aí de 1 a 3 dias. Às vezes é muito rápido, às vezes um dia só. E aí o seu acesso do programa, ele só é liberado depois que o pagamento for compensado, ok? Mas também dá para você optar por boleto. Então, foi muito legal essa nossa aula, esse momento em que a gente esteve aqui. Eu trouxe essa oportunidade para você, que você pode acabar com as suas rugas e ter a pele mais firme em 90 dias. E agora você tem 3 alternativas depois de tudo isso que você viu aqui, que você viu e ouviu. A primeira é ignorar. Continuar fazendo as coisas que você sempre fez, que você já faz, tá? E não ter resultado nenhum. Desistir desse sonho. A segunda é tentar aprender tudo isso sozinha, sem ajuda de ninguém, por conta própria. Tentar intuir. Só que isso demanda muito tempo, muito mais energia e mais dinheiro. Talvez você consiga, talvez não. Eu te mostrei como que um erro custa muito caro. Você fazer um procedimento errado não custa só dinheiro, mas saúde e emocional também. Pior do que não investir na sua saúde e beleza é investir errado. Então, essa é a sua segunda opção. Mas você tem a terceira opção, que é comprar o programa Reju Beauty, comprar sem riscos nenhum, porque você tem as 2 garantias. A terceira opção é essa, é você ter uma metodologia que funciona, que vai te fazer chegar no seu desejo mais rápido, sem riscos nenhum. É o caminho mais barato, mais rápido, que não tem risco, porque se você fizer tudo certinho que deve fazer, né, lá dentro do programa e não tiver resultados, eu devolvo o seu dinheiro. Então é o seguinte, se você fizer tudo que tem que fazer lá dentro do programa e não tiver resultados em 90 dias, eu vou te acompanhar por mais de 90 dias. Se mesmo assim você não tiver resultados nenhum, eu devolvo o seu investimento e mais R$200 no meu bolso. Quer opção melhor que essa? Não existe no mundo. Não tem. Sério.
Não tem. Mesmo que você queira ir sozinho, né, nessa jornada, né, fazer tudo sozinha, vai demorar mais tempo. Provavelmente você vai ficar no meio do caminho. E você não conseguiu até hoje, sabe? Então, para você que escolheu o terceiro caminho, clica no botão. Vai lá. Faça isso por você. Ah, mas eu tenho que falar primeiro com meu esposo, com meu marido. Olha, fala com ele. Fala com ele agora, olha. Fala assim, esposo, isso vai fazer bem pra mim, sabe? E eu estando bem, eu posso ajudar você. Você vai ter uma companheira ativa, mais ativa, com saúde bonita do seu lado. Eu preciso disso. Investimento é pouco, sabe? Então, conversa com ele. Ele vai entender. Ele vai saber que isso vai fazer bem pra você. E aí você explica para ele que isso vai evitar dele gastar mais dinheiro ainda com o que ele gastaria para cuidar bem de você, né? Esse é o caminho mais barato que ele pode fazer para cuidar de você, se você depende financeiramente do seu marido. Então fala para ele que isso é para você e para ele também. Explica. Não perde essa oportunidade, não fica para trás por causa de você querer se deixar por último para o final da fila. Eu sei que você precisa cuidar das suas coisas, você tem os seus afazeres, né, que são coisas que você coloca aí na sua lista de prioridade. Mas o que eu recomendo para você fortemente, eu tô falando sério, você se deve colocar no topo da sua lista, porque sem você as outras coisas não funcionam. Você precisa estar bem para cuidar da sua família, dos seus filhos, da sua casa, do seu emprego, de tudo que você faz. Você precisa estar bem, feliz, se sentir bonita, e não só se sentir bonita, saudável, né? Se sentir leve, com saúde, parar com essas alergias, com essas dores no estômago, com essa azia, né? Com essas enxaquecas que só atrapalham o seu dia a dia. Viver bem não tem preço, tá? Viver bem não tem preço. A gente veio aqui e falou muito sobre pele, né? Você veio aqui procurando resultados para a sua pele, mas você encontrou muito mais que isso, não é? O que você encontrou aqui vai além da pele. Saúde real, saúde para o seu corpo, vitalidade e longevidade, que é mais importante você viver, mas viver bem por muito tempo. Não adianta também viver muito, né? A minha avó, ela também, ela comia de tudo, fazia de tudo, tá viva até hoje, né? Tem as exceções, né, gente? A gente não seguia pelas exceções. E mesmo assim, eu duvido que ela tenha uma pele maravilhosa ainda assim, né? Ao longo da vida ela tenha conquistado uma pele maravilhosa. Eu duvido, porque o organismo ele investe por último na pele. Ele primeiro pensa na sua vitalidade, na saúde do seu corpo, em salvar a sua vida. Primeiro ele pensa nisso. Por último ele vai lá na sua pele. Então eu duvido que isso aconteça. E também a gente não pode se guiar por exceções, ok? Por estudos a gente sabe que não é bem assim, que se você não se cuidar, você adoece, se você adoecer, para tudo. Então, clica no botão, você merece isso. E para você que ficou comigo até o final, eu tenho um presente maravilhoso para você. E eu vou te dar a receita do meu sérum antioxidante poderoso, natural, Lumina C. O meu sérum. Você mesma vai poder fazer com ingredientes de sérums caros, vendidos por aí nas grandes empresas de produtos naturais e com a mesma potência e com validade de até 6 meses, que dá até para você vender se você quiser. Você usa e pode presentear alguém e até mesmo fazer uma renda extra vendendo para suas amigas, se assim você desejar. O que você precisa fazer para ganhar? Você vai lá no meu Instagram, na última postagem, onde está escrito assim: o que você achou do nosso evento Rede Beauty? Aí você comenta lá, diz o que você achou do programa e depois olha lá no seu direct, ok? O meu presente vai estar lá para você. Então, foi isso, né? Foi intensa a nossa aula, foi maravilhosa. Eu tenho tantas coisas ainda para dizer. A aula foi grande, né? Eu sei que ela foi grande, mas ainda, nossa, se eu botar tudo para fora aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Por isso, você precisa entrar para o Rede Beauty, para você conhecer tudo que você precisa saber, até se livrar de furadas, né? Aquilo que você precisa saber para se desviar. Não só aquilo que você precisa saber para praticar, mas aquilo que você deve é meter o pé, sair correndo, como o diabo foge da cruz. Ok? Se dê de presente. Então é isso, gente, ó. Lindonas, beijo grande no seu coração e eu vejo você lá do outro lado dentro do programa Rede Beauty.